Então, Ciências Naturais, página 152, função dos alimentos. Pode começar a ler, Isa. Exame 52. 152, Todos os seres tá vivos bom? necessitam de energia para realizar suas funções vitais. Plantas, algas e alguns tipos de seres micróbicos, por exemplo, conseguem obter essa energia ao produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Por apresentarem essa característica, eles são chamados de autrófos, do grego outros, que significa próprios, e trófons, nutrições, alimentos. Os demais seres vivos obtêm sua energia alimentando-se de outros seres. Fungos, seres humanos, dos outros animais, precisam buscar o alimento no ambiente. Por apresentar essa característica, são chamadas de heterótrofos, do grego hétero, que significa outro, e trófos, nutrições e alimentos. As orquídeas são seres autrófos. Geralmente vivem sob o tronco de algumas plantas, que permite a ela capaz da luz solar para a fotossíntese e assim produzir o próprio alimento. Os fungos são seres heterótrofos. Geralmente eles se alimentam de matérias orgânicas entre decomposição. Pode continuar, se você quiser. Ô, professor. Oi. Calma aí, só uma pergunta. Eu fico pensando, tá falando da função dos alimentos que tem que se alimentar, que os animais eles têm que se alimentar de outros animais, né? Aí eu fico pensando, já pensou se fosse ao contrário? A vaca comesse o humano, aí o mato comesse a vaca? Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Cada vez que entra alguém na aula, assim, no meio da aula, às vezes trava a minha tela. Então, se de repente sumiu o meu som, sumiu o meu vídeo, ou travar a imagem da tela, é porque às vezes alguém entrou, tá bom? Aconteceu alguma coisa, mas eu volto. Ou às vezes a minha internet deu alguma osciladinha, mas fiquem aí que dá tudo certo, tá bom? Pode continuar a leitura, pode. Eu sou muito desastrada. Ô, Pro, depois da Isa eu posso ler? Pode sim. As euglenas são seres micróbicos que habitam ambientes aquáticos com pouco movimento, como os lagos. Uma de suas características é poder alternar entre ser autrófa e heterófa. Nossa, para que nome? Pois elas são capazes tanto de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese, quando de se alimenta de matéria orgânica do ambiente. Pronto, sabe quando você lê a palavra difícil e depois acha que todas as outras são difíceis também? Dá aquela bololô na língua? Tudo bem. Euglenas observando os micróbios. As estruturas verdes são o cloroplásto que contém a clorofila, substância responsável pela realização da fotossíntese. Aí esse nome, eu quero falar outra coisa, mas aí tem que soltar esse nome. Então, Nutrição. Isso, agora a gente vai para a parte mais simples que tem mais a ver com a nossa realidade. Nutrição, ou seja, alimentos, né? Que fazem parte de nutrir o nosso corpo. Pode continuar, Isa. Nutrição. Como visto, os seres humanos são heterótrofos, porque precisam se alimentar de outros seres para sobreviver. No entanto, para que um ser humano tenha uma alimentação saudável, ele deve ingerir diferentes tipos de alimento, a fim de garantir variedade de nutrientes. Os nutrientes são substâncias necessárias para o funcionamento de um ser vivo, como carboidrato, proteína, óleo e gordura, sais minerais e vitamina.
É importante saber que essa variedade de nutrientes não é encontrada apenas em um único tipo de alimento, mas distribuída em maior ou menor quantidade entre eles. Para escolher o melhor alimento é compor uma refeição mais saudável. Vamos estudá-los de acordo com a quantidade de nutrientes e funções que desempenha o nosso corpo. O leite materno, em especial nos primeiros 6 meses de vida, é considerado o único alimento que fornece todos os nutrientes necessários ao corpo humano. Então, para quem entrou agora, página 153, a gente está terminando agora a leitura de Ciências Naturais do livro 5. 5. Certo? Oi, prof. Oi, tudo bem? Livro 5, página página é? 154. Oi? Pode começar. Pode começar? Pode. Alimentos construtores. Os alimentos construtores atuam principalmente no crescimento do corpo, no reparo de partes que estejam danificadas e nos processos de defesa contra diversas doenças. Eles são ricos em proteínas, são exemplos de alimentos ricos em proteínas. Todos os tipos de carne, ovos, leite e seus derivados, feijão, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, amêndoas, castanha do Pará e alguns cogumelos comestíveis. Carne de frango, de vaca e de porco e de peixe, grãos, ovos, leites e derivados, como queijo, são exemplos de alimentos que são fontes de proteína. Alimentos energéticos. Os alimentos energéticos fornecem basicamente energia para o nosso corpo. Consiga realizar suas atividades como respirar e manter os batimentos cardíacos, correr, pular, falar, escrever, estudar e até pensar. As principais fontes de energia que o nosso corpo utiliza são alguns tipos de carboidrato, e depois os óleos e gorduras. Os carboidratos são encontrados em grande quantidade nas massas de pães e de macarrão, na batata, na mandioca e nos cereais, como arroz, milho e trigo. Ô, Pro, não me diga, né? Alimentos energéticos, para que serve? Né? Os óleos e as gorduras estão presentes em grande quantidade em alguns tipos de carne, como na gema do ovo, na manteiga e na margarina, no óleo e no azeite, e em algumas sementes, como amêndoas e castanhas. Pode continuar, Pro? Pode. Pro, depois eu posso ler? Pode. Saiba mais, o consumo excessivo de alimentos energéticos, como os doces e os embutidos, pode levar o corpo a armazenar os nutrientes que não são consumidos na forma de gordura, especialmente no abdômen, nos braços e nas pernas e nas nádegas. Por exemplo, um pacote de bolacha recheada com 14 unidades fornece aproximadamente 37 da necessidade diária de gordura e 32 de carboidrato. Quando comemos regularmente muitos doces, além das refeições, ingerimos uma quantidade extra de calorias. O excesso de calorias ingeridas, especialmente em alimentos gordurosos e de doces, pode causar obesidade. Ok, então só um minutinho. Gente, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente, aquilo que eu converso sempre com vocês na sala de aula, que a gente tem que balancear a nossa alimentação. Por quê? O nosso corpo, ele precisa ser nutrido. Ou seja, ele precisa de... quais são os nutrientes? Vitaminas, sais minerais e tal.
para se manter saudável, tá? Além dessa questão do peso, que pode trazer aí várias alterações para a nossa saúde, não só a questão estética, porque isso daí varia de pessoa para pessoa, tá? Daí, independente da estética, tem gente que se incomoda, tem gente que gosta, tem gente que se sente bem, tem gente que não se sente, daí não é o caso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de padrão social, nós estamos falando de saúde, tá bom? Aqui, nesse desenho aqui, porque o que acontece? O magrinho aqui, ele pode muito bem comer tudo isso aqui, ó, de gordice e ser magrinho. Depende do organismo dele, não quer dizer nada. Pode ser que, às vezes, a pessoa que ela é um pouco mais gordinha, ela coma bastante coisa, assim, saudável e tem alguma disfunção que faça ela ser gordinha. Aqui é só um exemplo que eles deram, tá bom? Mas pode acontecer isso também. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Tudo isso que está aqui nesse desenho representa nutrientes, tá? E tudo que está aqui no outro desenho representa gordice. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar balancear a nossa alimentação. Por quê? O que está aqui na gordice é o que é gostoso. E o que está aqui no outro corpinho é o que o nosso corpo precisa para ser saudável. Então, quando esses nutrientes, sais minerais e vitaminas faltam no nosso corpo, a gente começa a ficar doente. É por isso que a gente começa a ficar doente. Começa a desenvolver um monte de doença. Então, a gente também precisa pensar que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, a gente não pode viver só do que a gente gosta, só do que é gostoso. Ai, eu gosto só de hot dog e pizza. Ok. Mas, se você ficar doente, você vai ter que assumir as consequências, tá? E ter aí a consciência de que, olha, eu tomei só refrigerante, comi hot dog e pizza, agora eu vou ter que assumir as consequências que eu fiquei doente. Então, para a gente evitar isso, a gente nutre o nosso corpo, pelo menos 70% das nossas refeições. E aí, 70, a gente precisa chegar a 100. Então, sobrou o quê? 70, 80, 90, 100. 30% a gente deixa aí para besteira. Dá para comer bastante besteira, gente. Bastante coisa gostosinha, gordurosa, doce, certo? Por quê? Para a gente evitar de ficar doente. Por quê? Porque o corpo... Não pode trocar pro 70 doce? Então, pode, mas aí você vai ficar doente, não compensa. Depois que você estiver internada lá no hospital, você vai se arrepender. Entendeu? Aí, né, professora, você vai para hospital pro resto da vida. Você vai fazer hemodiálise, essas coisas. Então é melhor a gente evitar. Muita coisa pode acontecer. Sabe por quê? Porque dentro do nosso corpo é uma casinha. A gente não sabe o que acontece dentro dele. Então, às vezes, a gente traz tudo isso aqui, ó, que tá dentro do desenho roxo, a gente leva tudo isso aqui para dentro dele e ele não recebe isso bem. E começa a desenvolver várias doenças. Vocês entenderam? Então, a gente tem que cuidar bem da nossa casinha. Se a gente leva essas coisas que tá dentro do corpinho verde aqui, ó, para dentro do nosso corpo, a gente tá cuidando bem da nossa casinha. Às vezes, no nosso paladar não é o mais gostoso, mas é o que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Eu gosto que tudo que uma coisa é o que o seu paladar gosta, outra coisa é o que o seu corpo precisa. Porque isso aqui, ó, não tem o que o nosso corpo precisa. Vocês entenderam? Só tem o que a nossa boquinha gosta que passe por ela. Esse aqui tem o que o corpo precisa para ser saudável. Então, a gente precisa ter consciência disso. Agora, se você quer comer só besteira o dia inteiro, coma consciente. Certo? O importante é você saber da informação, né? Mas depois que ficar doente, pode se arrepender e aí pode ser tarde. Então, é bom a gente sempre balancear. Eu gosto de tudo daqui, menos a pimenta. Menos a pimenta, né? É. Mas eu também gosto de tudo que tem no rosa. Eu amo pimenta. Então, eu gosto de tudo que tem nos dois. Mas aí a gente tem que, infelizmente,
Abre mão de um pouco da gordice e comer um pouco mais saudável, né? E deixar a gordice um pouco mais para o fim de semana. Então, aí a gente vai para o próximo leitor. Alimentos reguladores. Alimentos reguladores. Oi. Vou começar, pronto. Pode. Os alimentos... Oi, quem me chama? Só um minutinho, Nola. Eu? Oi. Quando você disse que a gente tem que comer um pouco de cada, o nosso corpo só deve aguentar 50% de cada, né? Não, é que assim, na verdade, vamos ser bem sinceros, tá bom, gente? Nós somos... Vocês se lembram lá da época da caverna? Lembra que a gente já estudou? Sim. Vocês estudaram até em outros anos, né? O que que o ser humano, do que o ser humano se alimentava na mata? Não era de frutas? Sim. E ele sobrevivia numa boa, na verdade? Então, não existia nada disso aqui, ó. Nada disso aqui. E ele não era doente. Então, na verdade, o que que acontece? As frutas e verduras, elas são saudáveis para o nosso corpo. Isso aqui, ó, os industrializados que o ser humano inventou para o próprio ser humano é que deixa a gente doente, entendeu o raciocínio? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele suporta, mas ele vai ficando doente. Então, vai ter aquele dia que vai te dar uma dor de cabeça que você não sabe o que é, pode te dar dor de barriga, pode te dar um mal-estar. Coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Pode não ser no dia que você comeu. Pode ser uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, que de repente você vai ao médico e você descobre que você tem alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, tem um monte de criança que descobre que tem câncer. E aí, quando os médicos vão fazer algum tipo de análise, descobre que foi uma má alimentação, por exemplo. Entendeu? A criança se alimentava muito de besteira, não nutria o corpo. Ainda bem que eu gosto de bastante coisa, né? De nutrir. Entenderam? Então, o que acontece? Às vezes, essa doença poderia ter sido evitada. Gente, eu tô dando um exemplo do câncer, mas existem várias outras, tá bom? E o que eu tô falando aqui é porque eu já assisti, antes de conversar com vocês, eu assisti documentários, assisti reportagens para poder estar dando essa aula para vocês, tá bom? E aí, o que que acontece? Poderia ter sido evitado. Então, é isso que eu tô falando. Às vezes, a gente abre mão, faz o sacrifício de comer um pouquinho mais saudável, né? Um suquinho, a gente abre mão do refrigerante, toma um suquinho natural e tal. Deixa a gordice um pouquinho mais pro fim de semana, uma pizza, um refrigerante, para nossa saudade, para nossa saúde, para a gente ter mais tempo de saúde ao longo da nossa vida, porque a gente tem que pensar assim. Hoje vocês têm entre 10 e 11 anos, não é isso? Mas vocês estão indo para os 12, depois 13, 14, 15, 30, 40, 50, 60, sempre saudável. Vocês já pensaram, quando vocês tiverem filhos, vocês precisam serem saudáveis para cuidar dos filhos de vocês? E na velhice, para curtir os netinhos, vocês precisam ser saudáveis. Entenderam? Então, a gente tem que pensar para a nossa vida inteira. A gente não pode pensar só no hoje. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar para a gente ter um bom emprego, para a gente ter nossa casa, para a gente ter nosso carro, para a gente viajar. É tudo, gente, para a vida inteira. A gente não pode pensar só no hoje. Tudo na nossa vida a gente tem que pensar o para sempre. A gente não pode pensar só no hoje. Entenderam? Então, a nossa alimentação é a mesma coisa. A gente tem que pensar no para sempre. O meu corpo, ele tem que estar sempre bem, sempre saudável. Certo? Então, a gente vai agora, para uma outra informação. A gente vai para uma outra informação aqui. A gente vai para os alimentos reguladores, tá? Nolan, pode começar, por favor. Alimentos reguladores. Os alimentos reguladores, também chamados de protetores, ajudam a regular o funcionamento coordenado dos órgãos e protegem o corpo
contra doenças, além de proteínas. Os alimentos regulares têm grande quantidade e variedade de sais minerais e de vitaminas. Os sais minerais são substâncias originais de minerais e estão presentes também para o funcionamento do corpo e não são produzidos por ele. Inseto e vitamina. Para o quê? Acho que é isso. Inseto, a vitamina D. Por isso, a necessidade... valeu, prof. A necessidade diária de vitaminas deve ser suprida por meio de uma alimentação variada. Uma alimentação saudável e equilibrada deve conter todos os grupos de alimentos. A quantidade de cada tipo de alimento pode variar de acordo com as características indivíduas de quem os consome, como idade, estilo de vida e condições de saúde. O atleta, por exemplo, precisa de mais alimentos energéticos do que uma pessoa que tem problemas como o excesso de peso. Já uma criança em fase de crescimento precisa de mais alimentos construtores e reguladores. Então, olha só, gente, eu voltei aqui no desenho. Aqui onde eu fiz essa bolinha vermelha, é mais ou menos aqui que fica todo o nosso intestino. Aqui não dá para desenhar direito, é claro, é só um exemplo, tá? Então, se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo a questão das doenças, né? Principalmente aí as medicinas, tem a medicina tradicional também, mas as medicinas, vamos dizer, medicina paralela, resumindo para vocês, para não entrar muito nesse foco, o que elas falam? Que quase aí 90% das doenças, tem médico que chega a falar quase 100% das doenças, tem médico que fala que afirma que 100% das doenças começam no intestino. O que é isso, professora? Quer dizer que tudo que você ingere leva algum tipo de benefício ou malefício, porque o nosso corpo absorve, né? Tudo que a gente come, filtra, ou vai sair pelo número 1 ou vai sair pelo número 2 e fica um pouquinho absorvido no nosso corpo, certo? E aí, isso que ficou um pouquinho absorvido no nosso corpo fica no intestino. Se foi coisa boa, vai fazer bem para o nosso corpo. Se o que ele absorveu foi da comida nutritiva aqui do corpinho verde, beleza. Se foi da gordice que a gente comeu, que a gente está comendo muita gordice, que não tem nutrientes, só tem mais coisas industrializadas aí que fazem mal para nossa saúde, pode sim desenvolver doenças aí, porque segundo eles, né, a partir do intestino que as doenças vão desenvolvendo, certo? Porque tudo passa pelo intestino, ou seja, tudo que a gente come, gente, vai sendo filtrado dentro da gente. Então, se é coisa boa, vai ficando coisa boa. Se é coisa ruim, também vai ficando. Vocês entenderam? Por isso que a gente não pode só sobreviver de gordice. A gente precisa sobreviver também do saudável. Por isso que é melhor ficar mais no 70% saudável e deixa só 30% da gordice. Para o nosso corpo, na hora que ele filtrar, ele ter só um pouquinho de toxina, né? Ruinzinha aí, de gordice, e o restante de coisa boa para nutrir o nosso intestino, de bactérias boas e tal, para funcionar tudo certo. Ok? Fora que também tem pesquisas que pessoas que comem super saudável,
o cérebro funciona muito melhor do que as pessoas que comem muita gordice, porque o cérebro fica intoxicado com os produtos industrializados. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, não. Então, vamos lá. Eu leio demais. Eu não quero ficar entrando nessas coisas com vocês, tá? Bom, então aqui na imagem, a gente tem várias coisas saudáveis. Bom, eu sei que tem coisa aqui que uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, mas dependendo da receita, dá pra gente comer sim, sem problema nenhum, né? Sabia que eu gosto de limão? Ai, eu adoro gosto de comer também. limão. Ai, é muito bom. Muito Mas bom, a minha mãe né? não deixa. Sua mãe não deixa? Não deixa. Então, o Mas ela limão, gente, o limão tem mais vitamina C do que a laranja. Então, suco de limão é maravilhoso. Tem gente que nem gosta de pôr açúcar, só espreme o limão na água e toma. Também é muito bom. Eleva o pH do corpo, é maravilhoso. Então, fala pra mamãe. Mamãe do céu, o limão... Não, eu chupo. você chupa o limão? Aí já não é tão recomendado, né? Ô, professora, minha mãe e meu tio faz vitamina de banana, é gostoso também. Vitamina de banana? Professora, Oi. você sabe qual que é o limão? Porque eu não sei. Limão? Não, Nossa, Gabriel, aqui. É o verdinho. eu nunca vi limão na minha vida. Você não sabe isso aqui. Mostra pra Ah, tá, isso aqui, ó. É o limão. Esse daí é ótimo pro corpo. Por que é pH, gente? Como a gente come besteira, a gente não se alimenta direito e a gente não bebe muita água, dentro do nosso corpo fica muito ácido e isso prejudica a gente. Quando a gente toma água com limão, seja com açúcar ou não, com açúcar também não é muito bom, vai ficando tudo mais calminho dentro do nosso corpo, vai ficando mais saudável. Então é muito bom. Tem mais vitamina C do que a laranja. E para quem quer emagrecer, tem menos caloria. Tá bom? Então vamos lá. Professora, 157, pode falar. quando eu era Pra você ler menor, 157? quando eu tinha dor de barriga, eu cortava um limão e chupava, e aí melhorava Posso ler 157, a dor de barriga. Melhorava a dor de barriga? Quando eu era menor, eu espremia o limão no copo azul. Aí eu tomava e melhorava. Ah, legal. Então, olha só um minutinho para falar aqui com vocês, antes de começar toda a leitura, tá bom? Tá falando aqui, gente, ó, alimentação. Tá falando aqui, ó, idade, estilo de vida e condições de saúde. Aí vem aqui falando do atleta, né? Não precisa só ser atleta, mas praticar atividade física. Então, legal que vocês têm aula de educação física, né? Já ajuda. Oi. Olha, às vezes dá uma preguiça de fazer. Dá uma preguiça, né, dona Margarida? Sim. Mas de comer o brigadeiro não dá, né? Não, não dá. De ir até lá pegar o brigadeiro não dá. Ô, professora, Hum. eu e minha mãe, a gente fez caminhada hoje. Tipo, Ai, que bom. quando não tava começando a aula, a gente tava fazendo caminhada. Ai, isso é muito bom, gente. Aí a gente Muito bom mesmo. chegou, comeu, Ô, Pro, e depois eu esperei até a aula começar. Aí, Biel, Professora, faz muito bem. eu e minha avó, a gente anda na esteira, que a gente tem uma Na esteira em esteira também é Quer bom. dizer, eu e minha mãe pulando jump. Porque minha mãe comprou um jump e a gente pula. ô professora, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta O sobre meu a carne. esporte é comer de TV. Gente, é um de cada vez. Ô, Pro, a carne é um Brincadeira. benefício bom ou um benefício ruim? Oi? A carne é boa ou é ruim? Bom, é assim. Se a gente for olhar pelo... Se a gente for... Como que eu posso falar isso para vocês? Se a gente for falar pela medicina tradicional, sim, a carne faz bem.
Se a gente for falar por um movimento vegetariano ou vegano, eles vão dizer que não. Então, assim, na verdade, é você que tem que sentir no seu corpo se quando você come carne, se te faz bem ou não. Tem gente que quando come passa mal. Então, a gente tem que ver dessa maneira, né? Se a gente for pensar em questão de nutrientes, tem gente que, por exemplo, quando come carne, seja ela a branca ou a vermelha, porque peixe, gente, peixe também é carne, tá? Carne é tudo que vem do animal. Então, peixe é um animal, é carne, tá bom? Frango também. Peixe é bom pra saúde, mas peixe é bom pra saúde. Frango também. Frango também. Tem gente que fala, eu não como Carne carne, de mas é galinha. carne vermelha. Frango é carne branca. O peixe, querendo ou não, ele é considerado carne também, porque ele é um animalzinho, tá? Então os veganos, olha, veganos, param de Então, comer os peixe. veganos, eles não comem nada de origem animal, tá? Sério, Pro? Nada de nada. Os veganos não Nem comem ovo, nada, eles Pro. só comem arroz com feijão e pronto. E nada. Frutas Mas e nada. verduras. É. Arroz, feijão e salada, né, Gente, Pro? também. Gente, vai para menos de um minuto aqui no Zoom. Agora é o nosso intervalo. 14h40 a gente volta, continua Ciências Naturais, depois a gente vai para a história, tá bom? E aí a gente continua a história da carne, tá bom? Beijo. Tchau, Pro. Tchau, que ele vai fechar. Tchau, Pro. Tchau. 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 Ah, gente.